Atos 16, 19. Diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça na presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões de açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Abaixe sua cabeça. Deus, essa é a palavra que o Senhor separou para a nossa noite. Deus, é uma palavra de vitória. É uma palavra, Deus, de alegria e júbilo, Deus. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, traz toda a mente cativa, toda a visão cativa, que nada atrapalhe, Senhor, que essa palavra entre como flecha certeira no coração de cada um que está aqui. Deus, em nome de Jesus, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Toma esse altar que é teu de honra e direito e fala com o teu povo, fala poderosamente com o teu povo, Deus, porque eles estão aqui essa noite para te louvar e te adorar, e eu me coloco como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Será que eu posso ouvir palmas? Glória a Deus. Deixa eu contar essa história para você. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, estavam fazendo muitos milagres, porque o livro de Atos, ele começa a falar das maravilhas, ele relata as maravilhas que os apóstolos fizeram, ele vem logo depois dos evangelhos, e ele relata as maravilhas que o povo que aceitou Jesus e que recebeu o Espírito Santo pôde fazer. E é um livro que começa a ser narrado automaticamente depois da descida do Espírito Santo, quando os apóstolos começam a pregar, e eles pregam, descem do cenáculo já tomados pelo fogo do Espírito, e eles pregam por toda Jerusalém, sobem para a Judéia, Samaria, e Paulo é alcançado, e ele entra pelo mar Mediterrâneo, e toma todo o Império Romano, e é por causa desse fogo que desceu, desse movimento sobrenatural, e dessa vontade extraordinária de falar da palavra de Deus, que a minha vida e a sua vida foi alcançada. E esse fogo, esse livro fala desse movimento sobrenatural, pessoas foram curadas, demônios foram expulsos, a presença de Deus se manifestou. E ao ler o livro de Atos, nós temos que nos identificar com isso. Essa chama tem que arder no nosso coração.
Essa chama tem que arder no nosso coração, porque foi assim que nós fomos alcançados e assim que nós vamos alcançar outras vidas. Eu estou com uma veia evangelística ainda estou eletrizado por tudo que aconteceu na África. Mas é assim que eu e você temos que funcionar, porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho e de por todo mundo e pregar o Evangelho. E esses homens estavam dominados por poder e entravam em outros países e falavam da palavra do Senhor, países idólatras, países que estavam acostumados a orar e se dobrar diante de outros deuses, mas isso não tirava a intrepidez dos discípulos de falar da palavra de Deus. Isso não tirava o amor deles. Eles montavam estratégias, saíam por aqui, saíam por ali, mas eles sempre estavam pregando e expulsando demônios. Essa palavra que nós lemos essa noite fala sobre uma adivinhadora. Se vocês lerem um pouquinho atrás, fala sobre uma adivinhadora que era uma escrava e ela dava muito lucro para os seus senhores, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E ela, nesse espírito de adivinhação, ela sai atrás de Paulo e Silas e diz: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Essa mulher, possuída de demônios, confirmava que Paulo e Silas falavam da palavra do Senhor e anunciavam a salvação. Essa palavra diz que essa mulher repetia isso por muitos dias e seguia eles aonde eles estavam para falar disso. E Paulo, se irritando com isso, vira para essa mulher e fala: em nome de Jesus Cristo te mando, retira-se dela. E esse espírito saiu. E quando esse espírito sai, esse espírito de adivinhação, quando esse espírito sai, os senhores daquela mulher ficam muito irritados, porque não poderiam mais ter lucros com a possessão dessa mulher. E eles pegam Paulo e pegam Silas e levam para o meio da praça pública e entregam eles à liderança daquela época e arrancam suas roupas, batem, açoitam eles com varas e as costas dele ficam todas marcadas. E eles são condenados a irem para uma célula, quase só célula. Eles iam para uma cela e lá foram aprisionados e tiveram os seus pés amarrados a um tronco. Tiveram seus pés amarrados por um tronco, mas Paulo e Silas, no chegar da noite, começam a adorar e a dizer para o Senhor que Ele é único, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Presos num lugar muito escuro, eles começam a dar glória. Rapidamente, sobreveio um grande terremoto que sacudiu a prisão. E o carcereiro acorda assustado com aquilo, vê todas as celas abertas e diz: vão me matar. A pena por deixar os soldados, os homens, fugirem é a morte, vão me matar. Só que antes de me matar, vão judiar, vão me bater, eu não vou aceitar isso, eu vou me suicidar. Quando ele vai para se suicidar, Paulo diz: ei, amigo, fica tranquilo. Nós só estamos louvando ao Senhor. E aí, o carcereiro pede uma luz, porque eles estavam trancados num lugar muito escuro, vai até eles, percebe que eles não fugiram, entende o manifestar do Espírito, o manifestar da glória de Deus, e ele se dobra, se ajoelha, declara para aqueles homens o que ele precisa fazer para servir a esse Deus tão maravilhoso. Aqueles homens dizem que ele só precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Eles continuam pregando, depois de tudo que eles tinham passado, depois de serem açoitados, de serem presos, de serem condenados por coisas que eles não fizeram.
eles continuam fazendo a obra, praticando a obra, e aquele que era carcereiro deles, aquele que era carcereiro, se rende ao Senhor, aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Aquele que era o carcereiro, ele se rende e eles declaram que a casa dele, e por causa de aceitar Jesus, ele e a casa dele seria salva. Automaticamente ele pega aqueles homens, cuida daqueles homens, leva-os para a sua casa, eles pregam para a família dele, e ele e toda a casa dele aceita Jesus. E a palavra diz, ele foi batizado e todos os seus foram batizados. Eu acho que está fraco. Um homem que era o perseguidor, por causa do posicionamento de homens de Deus, aceitam ao Senhor Jesus, e ele e a casa dele toda é batizada. Ah, glória a Deus, o povo veio para o culto. E não bastando, ele leva eles para casa e os alimenta. Irmãos, eu quero encurtar essa história, o nosso tempo ficou curto essa noite, mas eu não posso sair daqui essa noite sem falar para vocês o que Deus falou comigo nessa palavra, sem explicar para vocês qual é a diferença dessa palavra, qual é a diferença, onde o poder de Deus se manifestou, qual é o segredo dessa palavra, o segredo que Deus deixou para a gente, para mim e para você essa noite aqui. Nessa noite eu quero dizer para vocês que nós, como povo de Deus, temos que aprender a lutar com as armas certas. Nós, como povo de Deus, temos que aprender a lutar com armas espirituais. Porque o diabo tem se manifestado no nosso meio, o diabo tem se levantado no nosso meio, levantando falso testemunho, levantando espíritos e falsas contra nós, tem levantado espírito de doença, espírito de dissensão, tem levantado discórdia, briga, confusão nas nossas casas, e nós temos nos apresentado para brigar com armas naturais. E, irmãos, nós temos que entender que no mundo espiritual se usam armas espirituais. Esse texto fica claro para mim que Paulo repreende um espírito demoníaco de adivinhação que queria ter parte com eles. O que ele queria aqui, o diabo estava falando, é que ele queria se apresentar como amigo, se apresentar como usar da glória e da manifestação de poder da vida de Paulo e Silas para enganar as pessoas. Paulo, muito sabidamente, conhecedor do mundo espiritual, entende que luz não tem parte com trevas. O diabo pode aparecer na sua vida até para te adular, para te dizer que você é bom, para te dizer que você pode, que você é capaz, mas ele pode fazer isso, porque ele quer, na verdade, que você abra a porta para que ele entre e faça morada. O diabo não se apresenta bonitinho, ele não se apresenta feio e fedido, ele se apresenta bonitinho e cheiroso, porque ele quer te enganar, porque ele quer que você abra uma brecha para que ele possa fazer bagunça na sua casa, para que ele possa fazer bagunça na sua empresa, bagunça no teu emprego. E se você não estiver muito ligado, ele entra e faz bagunça. Paulo aqui repreende o diabo, ele repreende o inimigo parte, e aí ele vem e quer se levantar contra homens e mulheres de Deus, e ele se levanta com fúria, como tem se levantado contra a sua casa, como tem se levantado contra tudo que você tem querido fazer de obra para o Senhor. Ele se levanta e aí, sabe o que ele faz? Gracinha.
Paulo e Silas, homens de Deus. Quem aqui nessa noite se posiciona como homem e mulher de Deus? Foram açoitados, levados para uma praça pública, passaram vergonha, foram açoitados, foram presos pelos pés. Sabe como é que era eles prendiam na época? É igual aquele filme quando você vê escravo, é uma tábua que tem um buraquinho, eles levantam assim, prendem os tornozelos. Vocês já viram esse tipo de prisão? Geralmente as prisões da época eram assim. Foram presos numa cela escura. Sabe por quê? Porque as guerras espirituais, elas se manifestam no mundo natural. E nós temos que aprender isso. Existe um céu e um mundo natural. É paralelo, anda junto. As guerras naturais se manifestam no mundo. As guerras espirituais se manifestam no mundo espiritual. As batalhas no mundo sobrenatural se manifestam no mundo natural. E aqui se manifestou. A ira do diabo, a ira do povo se manifestou contra Silas e Paulo. E eu não sei como ele tem se manifestado na sua vida. Mas nós temos que aprender essa noite. Nós temos que aprender essa noite a usar armas espirituais para brigarmos no mundo espiritual, para que o mundo espiritual a nosso favor se manifeste no mundo natural. Nós não podemos aceitar derrotas no mundo espiritual se manifestando no mundo natural e nos deixando depressivo, cabisbaixo, derrotados. E nós não podemos aceitar isso como se fosse natural. Nós não podemos aceitar isso como se a crise pudesse nos alcançar. Não, irmãos, não pode. Não foi combinado. A diaconisa Paulinha não sabia o que eu ia pregar. E ela falou, nós somos embaixadores. E se a palavra diz que nós somos embaixadores, nós temos que nos apresentar de cabeça erguida e como embaixadores, sabendo que nós temos o céu a nosso favor. Nós não podemos nos apresentar e nos aceitar derrotados como o céu. Nós não podemos nos aceitar chicoteados em praça pública e nos levados presos e cativos em prisões escuras para sermos amarrados pelos nossos pés. Não. Não. Não é assim que funciona para nós. Mas, queridos, nós não podemos usar de armas naturais. Sabe por que o diabo tem conseguido fazer bagunça? Porque nós temos manifestado reações naturais. E não tem como eu, naturalmente, brigar com o diabo em regiões não naturais, espirituais. Quantos estão entendendo? Digam amém. Atitudes naturais não ganham batalhas espirituais. Atitudes naturais não ganham batalhas espirituais. E nós temos que entender que as nossas batalhas são espirituais. Se nós tratamos as nossas batalhas e vigiamos as nossas batalhas no mundo espiritual, vão manifestar bênçãos no mundo natural. As nossas batalhas têm que ser no mundo espiritual. E aí, a nossa vida no mundo natural vai alcançar milagres. Mas não, nós continuamos agindo com força das nossas próprias mãos. Continuamos levantando-se como se os problemas pudessem ser resolvidos por nós mesmos. Não, não podem. Nós temos que entender que os problemas têm que ser resolvidos no âmbito espiritual. E Paulo e Silas deixam isso muito claro. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Meu querido, quando o diabo se levantar na sua vida, quando ele tentar amarrar teus pés, quando ele tentar te bater em qualquer área da sua vida, você tem que fazer aquilo que Paulo e Silas fez. Você tem que orar, você tem que levantar louvor, você tem que adorar o teu Deus, porque Ele é o único que pode travar batalhas no mundo espiritual a teu favor.
O diabo é muito sutil. Ele queria que Paulo e Silas fossem associados a eles. Aquela mulher, o diabo é muito ardiloso. Ele queria que, depois que eles partissem, aquela mulher ia dizer assim, ó, eu falei que eles eram profetas do Senhor, eu ainda estou aqui, vocês ainda podem continuar vivendo de adivinhação. Não, nós não precisamos de adivinhação. Não, nós não somos derrotados. Não, nós vamos ter vitória, porque nós servimos a um Deus vivo. Nós temos que ter confiança nisso. A derrota não pode nos abater. No mundo espiritual, o diabo está dizendo para você, você é derrotado, você não vai conseguir, eu vou te bater. E aquilo que você tem colocado diante do Senhor, Ele tem te escarnecido, te levado para o meio da praça pública e te sentado o sarrafo. E você tem esperneado como criança no meio da praça pública, sem tomar atitudes espirituais. Você tem esperneado e não tem dado resultado, e isso tem trazido desânimo para a sua vida. Isso tem trazido desânimo para a tua vida. Não. Essa noite nós vamos usar e aprender a usar de todas as armas espirituais que temos, porque a luz não tem parte com trevas, e nós vamos aprender essa noite que nós vamos lutar em espírito contra tudo que tem se levantado nas nossas vidas. Nós vamos levantar em oração. Nós vamos levantar palmas para o Senhor. Nós vamos nos levantar em jejum. Nós vamos nos apresentar como homens e mulheres espirituais, porque é isso que Deus quer que nós como Deus quer que nos apresentemos. Quando o diabo se levantar, quando ele quiser fazer bagunça na tua casa, no teu emprego, na tua empresa, você vai dobrar o seu joelho, que é assim que se ganha a batalha no mundo espiritual. Você vai dobrar o seu joelho e você vai dizer: Senhor, eu repreendo isso na minha vida. Senhor, eu te dou glória no meio da dificuldade, com os meus pés trancados, no meio de um quarto escuro. Eu glorifico o teu nome, porque o Senhor é Deus na minha vida. E é assim que tem que ser. E guerras vão ser vencidas. Eu quero que você abra comigo no livro de Efésios. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Entenda o recado para você essa noite. Entenda o recado para você essa noite. 6:12. Porque a luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Então, amigo, deixa eu te explicar. A briga não é contra a tua esposa. A briga não é contra o teu esposo. A briga não é contra o teu patrão. A briga não é contra o teu vizinho fofoqueiro que tem levantado o mal contra a tua vida. A briga não é contra aquele que tem se levantado contra a tua casa com calúnia e difamação para que você seja envergonhado. Você não tem que levantar a sua voz, levantar a sua mão e gritar contra aquele que tem querido fazer chacota com a tua vida. Contra o físico, a palavra diz, a luta não é contra a carne, a luta são contra principados e potestades nas regiões celestiais. Deixa eu te ensinar, dobra o seu joelho e abençoa ele. Dobra teu joelho, repreende o diabo e abençoa o indivíduo. É assim que crente briga. É assim que crente faz a diferença. Não é amaldiçoando, não é levantando, não é dizendo que eu vou bater, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não. A tua briga é repreender o diabo, porque Paulo em nenhum momento ele levantou a mão contra essa mulher. Ele repreendeu o espírito de adivinhação que estava sobre ela. Aquele que levanta falso contra você, você levanta a sua voz,
clama a Deus e repreende o espírito fofoqueiro que está na vida dele. Mas ora para que Deus abençoe aquela vida. Quantos estão entendendo? Digam amém. Irmã, teu marido não está aqui dentro, teu marido não aceitou Jesus, teu marido tem chegado em casa com dificuldade, bêbado. Irmã, seja sábia, não se levante contra o homem. É isso que o diabo quer. Aprenda a levantar e a ganhar as batalhas com as armas espirituais. Repreenda o espírito de bebedice que está sobre a vida dele e agrade o seu marido. Ganhe ele para Jesus, não afaste ele da tua casa. Nós temos que entender que batalhas espirituais são ganhas no mundo espiritual. Repreenda o diabo e abençoe teu marido. Repreenda o diabo, fala, sai dele espírito de bebedice, porque meu marido é uma bênção, meu marido é uma bênção, meu marido é uma bênção. Olhem para as dificuldades da sua vida como Deus olha, para de olhar com os teus olhos naturais. Eita, que eu estou com calor nesse altar hoje. Dando um fogo. A palavra de Deus diz contra as forças espirituais do mal. Meu querido, elas existem, creia nelas. Elas têm se levantado com a sua vida. Não é contra o indivíduo. Não é contra o motorista do ônibus que freou e você deu um cavaco e foi parar lá na frente. Não xingue o motorista do ônibus. Vire para ele e abençoe ele. E aí você vai estar fazendo a diferença nessa terra. Sabe por quê? Porque esse carcereiro, ele entendeu que homens que foram açoitados e presos estavam louvando, tinha um diferencial na vida desses homens. E eles alcançaram ao Senhor Jesus por causa do diferencial da postura desses homens. E pessoas vão se render ao Evangelho por causa da sua postura. Pessoas se renderão aos pés do Senhor por causa da tua postura, por causa da tua forma de agir diante dos problemas que o mundo te apresenta. Aqui o texto continua, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Quando o dia mau se levantar, amigo, você não tem que sair bicando o mundo, você não tem que sair bravejando, murmurando e xingando todo mundo. Você tem que entender que você tem que se revestir da armadura de Deus, porque é ela que te protege contra o dia mau. Está claro aqui na palavra do Senhor. E ele continua, depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. As armas espirituais vão te deixar inabalável. Não é qualquer vento que se levanta contra a tua vida que vai te desviar do prumo. Não é qualquer notícia triste que vai te abalar. Na verdade, eu estou me lixando para o que o mundo fala de mim. Eu continuo firme, servindo ao Deus que eu sirvo. Ou vocês acham que contra a vida de pastor não se levanta falso testemunho? Ou vocês acham que contra a vida de pastor é fácil? Cadê Jorge? Jorge estava aqui. Jorge contou um negócio lá. Quando nós nos convertemos, amigo, o diabo pega lá e coloca uma fotinha tua lá, fala, ó, esse aqui eu tenho que correr atrás, esse aqui eu perdi. E aí você vai crescendo no altar do Senhor, você vira líder de célula, aí ele não põe mais uma 3x4 não, ele coloca um 10x15. E aí, você vira obreiro e diácono na casa do Senhor, aí é um 20-30. Aí já virou diácono, 50-60. Está lá na paredona do cão, fala, isso aí eu tenho que abater. Meu irmão, quando você vira pastor, é um outdoor. Passa no inferno. Irmãos, a luta só aumenta. Só que você tem que aprender que a luta vai ser desse tamanho e Deus está te preparando para ela. Quando for um outdoor, você tem que estar preparado para ela, porque não importa o que o mundo fala de você, você tem que saber quem você é em Cristo Jesus.
Você tem que saber como você pode ser usado para evangelizar com intrepidez do Espírito Santo e não ligar para que as pessoas vão falar de você. Sabe por quê? Não precisa abrir porque a hora é corrida, avançada. Zacarias diz que não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito de Deus, Senhor dos exércitos. Quantos creem nisso? Digam amém. Diz para o irmão do seu lado: eu estou aprendendo a lutar com armas espirituais para a minha vida, e alcançarei vitórias naturais, porque tenho aprendido o diabo se levanta pela vida de Paulo, e tudo acontece com a vida dele, tudo isso acontece contra Paulo e Silas. Paulo usa as armas certas, louvor, adoração, não é murmuração, violência, não é fofoca, agressividade, não é falar mal, não é deixar sua carne gritar para que você se levante em fúria contra a vida dos outros. Não é. O Paulo dá a vitória, dá o tiro certo, usa a arma certa. A palavra de Deus continua e diz: estais firmes, cingido-vos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçados sendo pelo escudo da fé, por quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. É só a fé que impede que os dados do diabo alcancem tua vida, teus projetos e teus planos. É só a fé, porque quando o diabo jogar o dado, você fala: pode vir o dardo, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Pode vir a espada, pode vir a lança do diabo, mas eu posso repreendê-las no nome de Jesus, e elas não abalarão a minha fé. Eu continuo seguindo para o alvo, e o alvo é Cristo. E ele continua: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é palavra de Deus. Porque antes de ficar, amigo, com o que o mundo te diz, fica com o que a palavra te fala. Antes de ficar com o que o mundo, com o que o diabo tem te dito, você fica com a palavra de Deus. Você vai ser vitorioso em Cristo Jesus. E da mesma forma que as batalhas espirituais se manifestam e refletem no mundo natural, amigo, se você aprende a lutar as batalhas de forma certa, cingido e vestido das armas espirituais, amigo, as batalhas que você tem travado e as vitórias que você tem tido no mundo espiritual vão refletir na sua vida natural. As suas vitórias, se tem refletido derrotas na sua vida natural, é porque você tem perdido batalhas no mundo espiritual. Quantos estão entendendo? Digam amém. E conforme você aprender a usar o mundo espiritual a teu favor, quando você entender que o mundo espiritual vai se manifestar a teu favor e vai refletir no mundo natural, você vai começar a vencer batalhas. E aqui no mundo natural você vai alcançar paz, estabilidade, segurança no teu emprego, segurança na tua casa. Os teus projetos vão ser realizados, os teus sonhos vão ser realizados. Sabe por quê, amigos? Olha aqui, ó. Vamos voltar lá. Versículo 27. Perdão. 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se. O povo não está me acompanhando, Jeová. 26, vou ler de novo, acompanhem com o irmãozinho que está aqui no altar.
De repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amigo, quando você começa a lutar, eu quero profetizar sobre a tua vida, levanta sua mão. Quando você aprender a se valer das armas espirituais, todas as portas que estão fechadas na sua vida se abrirão e o poder de Deus se manifestará poderosamente na sua vida e você cairá todos os grilhões que te amarram às suas derrotas. Todas as portas se abrirão, todas as portas, é promessa de Deus para a sua vida. Todas as portas se abrirão. Sabe por quê, irmão? Porque lá, trancado dentro da cadeia, Paulo e Silas não sabiam como o mundo natural ia se manifestar por causa da sua batalha no mundo espiritual. Mas eu quero dizer, o mundo natural se manifesta quando você está usando as armas certas. Quando que no meio de uma cadeia escura, de pés e mãos atadas, eles iam imaginar que ia haver um terremoto que ia livrar os grilhões e abrir as portas das cadeias? Não pode, irmão. Mas sabe o que eles tiveram? Fé. Fé. Para entender que nenhuma batalha, nenhum açoite, nenhuma prisão é maior do que o Deus que eles serviam. Que o Deus que criou céus e terras pode abrir qualquer cadeia e abrir qualquer porta, irmão, que você quer entrar. Quando o poder de Deus se manifesta por causa da luta certa e da vitória certa, irmão, cria-se um rebuliço no mundo natural em teu favor. Um rebuliço no mundo natural que movimenta e devasta toda a guerra que você está passando. Versículo 27 e 28. O carcereiro despertou do sono e vendo as portas abertas, puxando a espada, ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em voz alta, disse: não te faça mal nenhum, porque estamos todos aqui. Quando o poder se manifesta, tudo muda. Quando o poder da vitória no mundo espiritual se manifesta, tudo muda. E no lugar onde havia morte, onde havia espírito de suicídio, existe vida. No lugar onde havia escuro, onde era escuro, se manifesta a luz. Pode dizer aqui, ó, 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, aceleradamente. O poder da manifestação foi fazer um carcereiro entrar na cadeia com uma luzinha. Ele não tem espada dentro, entrou com uma luz. E trêmulo se prostou diante de Paulo e Silas. Aonde era para ter tido, quando o poder de Deus se manifesta, onde era para ter tido uma desgraça, teve salvação. Onde era para ter tido morte e teve salvação. Eu quero dizer para você essa noite, entenda em nome de Jesus, que quando você se cingir das armaduras espirituais, das armas espirituais, quando você entender o poder verdadeiro da oração, do jejum, do propósito, quando você entender as guerras espirituais que estão acessíveis a você, eu quero dizer, todos os seus perseguidores, todos os seus perseguidores, todos aqueles que se manifestaram na sua vida para te bater, para te açoitar, aqueles que te prenderam, que te humilharam, que levantaram falso testemunho, espírito de fofoca, derrota na sua vida, eles vão ter que se prostrar diante da glória de Deus na tua vida. Irmãos, aqueles que te perseguem vão se prostrar diante, não diante de você. Esses carcereiros não se prostraram diante de Paulo e Silas, se prostraram diante da manifestação do poder de Deus na vida deles. Eles se prostraram diante da manifestação da glória de Deus que se manifestou na vida deles, por eles lutarem com armas espirituais. E é assim que aconteceu na vida dele, vai acontecer na sua vida pelo edito da palavra.
Eu quero dizer que a palavra de Deus diz que nós somos loucos para o mundo. Quantos já ouviram isso? Diga para o irmão do seu lado. Cutuca ele, assim. Não, com vontade, eu quero ver uma costela estalando. Fala assim para ele: nós somos loucos para o mundo. Nossas atitudes são loucas para o mundo. Glória a Deus, irmão. Quem foi que falou glória a Deus? Quem foi? Levanta a mão aí. Ô Jeová, muito obrigado por um glória a Deus. Sabe o que acontece, irmão? Se isso aqui é poder e manifestação do mal, tinha todo mundo metido o pé e deixado o carcereiro se suicidar. Mas isso é manifestação do poder de Deus, e onde tem Deus não tem morte, tem vida. Aonde tem manifestação do poder de Deus, tem glorificação do nome dEle, tem conversão de alma, tem conversão de casa. Sabe o que acontece? Você ainda vai ser canal de bênção na vida daqueles que te perseguem. Você ainda vai ser canal de bênção na vida daqueles que levantaram falso testemunho na tua vida. Você ainda vai ser canal de bênção para aqueles que profetizaram derrota para a sua vida. Porque você vai repreender o espírito mal que está neles e vai dizer: Deus abençoa a vida deles. Paulo e Silas fez isso. Olha só, eu estou sendo vigiado por esse homem, mas a glória de Deus se manifestou. Paulo chama ele e diz aqui, ó: vem cá, irmão, eu ainda vou falar para você de um Deus que cura, salva e liberta. Você ainda vai ser canal de bênção, porque Paulo foi, e como foi para a vida de Paulo, é para a minha vida e para a sua vida. As armas certas, irmãos, vão nos levar a uma vitória certa. E aí ele continua. O carcereiro, trazendo para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Amigo, deixa eu te dizer, os seus perseguidores vão chegar para você e vão dizer: ei fulano, ei Beltrano, o que eu posso fazer para que na minha vida aconteça tudo que tem acontecido na sua vida? O que eu tenho que fazer? Porque eu te lancei palavras de derrota, eu levantei falso contra a tua vida, eu me levantei contra a tua vida, eu disse que você não prestava, mas nada que eu lanço contra a tua vida prospera, nenhum dardo que eu lanço contra a tua vida prospera. Eu quero saber, eu quero servir a esse Deus que você serve. E aí eles vão procurar vocês, e aí vocês vão dizer: vem cá, vem cá. Vem cá que eu vou apresentar para você o que tem feito diferença na minha vida e vai fazer na sua vida. Porque os teus perseguidores, Deus entrega na sua mão essa noite. E não te entrega para você poder derrotá-los e chacoteá-los e denigrir a imagem deles. Deus entrega os teus perseguidores na tua mão essa noite para que você seja canal de bênção na vida deles. Eu profetizo que você vai ser canal de bênção na vida de todos aqueles que têm se levantado contra você. Você vai pregar o evangelho para eles. Você vai falar do amor de Deus. E ele não vai entender nada. Ele vai dizer: esse cara é louco, essa mulher é louca. Como é que eu amaldiçoo ele, que eu falo mal dele? E ele ainda diz para mim: Deus te abençoe. E é assim que vai funcionar na sua vida a partir de hoje. Eles pregaram a palavra, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Gerações alcançarão a Jesus através da sua vida. E eles pregaram a palavra de Deus a todos os da sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões do açoite. O teu próprio inimigo, amigo,
o teu próprio inimigo vai se levantar e vai curar na sua vida cada ferida que ele fez nela. O teu próprio acusador vai ter que glorificar a Deus e falar: eu menti, eu levantei falso, e hoje eu glorifico a vida dele, porque através da vida dele, todo o mal que ele te fez, é ele que vai cuidar das tuas feridas, por causa das armas certas e do poder que há no sangue de Jesus. Trataram-os os vargões dos outros. A seguir, ele foi batizado de todos os seus. Foi batizado, irmão. Uma vida que morreu para o mundo e nasceu para Deus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Posso ouvir glória a Deus? Com vontade. Aí, irmãos, eu quero dizer para vocês essa noite que tudo isso aconteceu por causa de fé e lutarem as batalhas no mundo espiritual com ferramentas espirituais, com armas espirituais. Irmão, eu sei que essa noite você pode estar aqui cansado das suas lutas. Você pode estar aqui essa noite cansado e com espírito de derrota, porque você está cansado de lutar as batalhas de forma errada e não tem alcançado vitória. Mas eu quero que você fique de pé essa noite.